Transanews. Apoio Cultural Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Felipe Galo, viu? Peço licença pra você, meu caro amigo, minha cara amiga. É que a galera daqui abandonou o Galo, abandonou o Chico, abandonou todo mundo aqui no Grupo Cioff de Comunicação, viu? Hoje vai dar Galo pra tudo quanto é lado aí, viu? É isso aí, ó. É que o pessoal foi fazer uma capacitação lá em São Paulo, viu? Esse povo é chique demais da conta. E por isso estarei com vocês até o meio-dia. Eu sou o Luiz Felipe Galo, como eu já disse. Muita gente já me conhece. Já estamos aí há muitos anos aqui no Grupo Cioff de Comunicação, já estive com vocês aqui no Transanews por vários períodos e a gente vem com muita coisa legal, viu? Entretenimento, notícias e claro também a nossa entrevista do dia, viu? Temos uma entrevista muito interessante hoje, vamos falar de empreendedorismo, novidades e idiomas com Gustavo Coelho, ele que é empresário e é também do Franklin Institute, idiomas que está em Poços de Caldas e é um método inovador, viu? Uma equipe de professores nativos preparados para lecionar a língua inglesa com uma metodologia eficiente e correta, buscando resultados para os alunos. O material didático é produzido pela Cambridge University Press. Então nós vamos falar muita coisa boa aqui para você que tem um sonho de aprender uma nova língua, hein? Começar a falar inglês pelos cotovelos. Como sempre, a gente convida você a participar conosco, viu? Nosso WhatsApp já tá no jeito. Manda pra nós no 999795825. Você participe e peço pra você participar, viu? Porque quero conversar com você. Como estou sozinho, não me deixe sozinho aí do outro lado, viu? Vai mandando o seu salve, vai mandando a sua mensagem aqui para Luiz Felipe Galo e Chico Azor, sempre na central técnica, na sonorização do programa, tá ligado? E conforme nós vamos conversando, a gente vai atualizando a você, que é nosso parceiro, que é nosso convidado para ir até o meio-dia, hein? Estamos também pelo nosso Facebook, é isso? facebook.com/Transapoços. Transapoços, né? facebook.com/Transapoços. Você também manda o seu salve, manda a sua participação pelo nosso Facebook. Ou seja, estamos em todas as plataformas, não tem desculpa para você falar assim, não vou participar, tô com vergonha, manda a sua mensagem, não tem problema nenhum. E claro, a gente já começa também lembrando que teremos o nosso giro de notícias e, claro, temos, nossa senhora, tem uma galera aqui de parceiro, hein? Tá doido? Assim que eu gosto, hein? Então vamos mandar um abraço aqui pro pessoal lá da Água Mineral Poços de Caldas, hein? A Água Mineral Poços de Caldas, que é puríssima como a natureza criou, captada na fonte dos amores e envasada com modernos equipamentos. É isso aí. Temos galões de 10 e 20 litros, copos descartáveis de 200 ml e garrafas de 510 ml, 1,5 litro. Faça seu pedido pelo fone 3729-0999. Acesse www.aguapocosdecaldas.com.br. Água Mineral Poços de Caldas faz bem pra saúde, faz bem pra cidade. E agora sim, de vez, a gente começa o programa de hoje. Teremos também giro de notícias, tudo aquilo que é importante, viu? Pessoal, eu quero começar hoje falando sobre ontem. Gostou dessa? Vou falar hoje, começar a falar hoje sobre ontem, porque ontem nós tivemos na Câmara de Vereadores, entrando no setor político também aqui do Transanews, um requerimento por parte da vereadora Maria Cecília Opípari com relação a um processo de cassação do prefeito Sérgio Azevedo, e foi rejeitado, viu? Atualizando este detalhe, até porque nós falamos ontem aqui no Transanews com relação a este assunto, viu? A autoria da vereadora Maria Cecília Opípari, mas devido à natureza deste pedido propriamente, ela não poderia votar. Então ela veio como vereadora denunciante. Por ser denunciante, ficou, entre aspas, vaga a cadeira dela, e por isso o Antônio Carlos Batista, o conhecido Carlão da Capoeira, que é suplente do Partido dos Trabalhadores, ele assumiu a cadeira dela para ser feita a votação, ele que é também da oposição, né, do partido do PT. E aí nós tivemos ontem a votação deste requerimento, justamente porque muita gente até mesmo já tinha visto em redes sociais e tal, tinha criado uma certa polêmica com relação a isso. A vereadora até explicou, ontem eu até a entrevistei,
E ela explicou o motivo deste requerimento, né? Qual seria a natureza dele e tudo mais. Segundo ela, o principal fator era de fato com relação à não resposta por parte do executivo, né? De uma maneira geral, a gente fala do próprio prefeito Sérgio Azevedo, de uma série de requerimentos, né? Uma série de pedidos de informações. E na última semana nós tivemos, inclusive, pelo menos 8 vereadores que se manifestaram contrariamente ao pedido de adiamento de análise, né? Todas as sessões, para quem já foi numa sessão sabe, mas para a grande maioria que eu tenho certeza que nunca foi numa sessão da Câmara de Vereadores, que acontece? No comecinho ali da sessão, a gente tem alguns dos principais fatores a serem repercutidos e temos a resposta por parte do Executivo de diversos requerimentos dos vereadores e tudo mais, e entre esses requerimentos a gente tem também o adiamento da resposta de alguns desses requerimentos, né? E por isso a vereadora apresentou nessa terça em sessão esse requerimento que propôs a abertura de um processo de cassação do mandato do atual prefeito de Poços de Caldas em razão da suposta prática de infrações político-administrativas previstas no Decreto-Lei número 201/1967. Ela julgou necessária a fiscalização por parte dos vereadores. Mas vamos explicar exatamente o que é isso. Porque quando se fala em processo de cassação, todo mundo pensa, nossa senhora, vai tirar o prefeito de lá, meu Deus do céu. E agora? Vamos lá ver o que vai acontecer e tal. Na realidade, essa abertura de um processo, o que seria? Seria criada uma comissão composta por 3 vereadores que seriam eleitos, né? E esses 3 vereadores teriam um prazo de 90 dias para fazerem uma análise. E essa análise seria realizada justamente nos aspectos que estariam previstos no requerimento para ver as irregularidades que podem estar contidas dentro da atual administração e tudo mais. Não seria um impeachment, como muita gente estava pensando e tal, mas fato é que durante a votação ontem da Câmara de Vereadores, nós tivemos a reprovação deste requerimento por 12 votos a 2, viu? Então, maioria. Aí todo mundo me pergunta, mas quem que votou contrariamente? Foi o Paulo Tadeu Silva da Arcádia, que é vereador da oposição, do Partido dos Trabalhadores, e quem votou também contrariamente foi o Joaquim Alves, ele que é do MDB, também oposição do atual governo. Só que foram apenas os 2 votos, viu? O vereador suplente Antônio Carlos Batista, o Carlão da Capoeira, que muitos esperavam um voto contrário dele, ele votou a favor. Aliás, muitos esperavam um voto favorável dele, ele votou contrariamente, viu? Era o que era previsto ali, era um 11-3, mas ficou 12-2, placar final, digamos, parece jogo de futebol, 12-2 placar final, e com isso não foi pra frente, né? Eram necessários 8 votos para aprovação, porém foram apenas 2 votos e os demais 12 votos. O primeiro vereador, inclusive, a falar foi Antônio Carlos Pereira, que é o líder do governo, né, da situação na Câmara de Vereadores. Foi reprovado, mas imagino ainda que haverá ainda alguns outros desdobramentos por parte da oposição neste aspecto, certo? Tá falado, viu? Esse destaque principal que nós tivemos ontem na sessão da Câmara de Vereadores, haja visto que nós temos aí sessão toda terça-feira. E a gente já aproveita para dar mais um salve pra galera aqui, recado pra você, ó. É o seguinte, gente, a Artipel está completando 47 anos e a quarta-feira é bombástica. É isso aí, viu? Quarta-feira, apenas nesta quarta-feira, dia 18, bomba! Caixa de papel sulfite Datapel A4 com 5.000 folhas por apenas, pasmem, R$ 165,90. É mesmo, hein? E na compra acima de 5 caixas, o preço cai mais ainda, vai para R$ 159,90 à vista, é isso mesmo. Só que aproveite, é só nesta quarta-feira. O aniversário é nosso, mas quem ganha é você. Papelaria Artipel, há 47 anos, ajudando a escrever sua história na Rua Assis 674 e na Rua Rio de Janeiro 121. Muito bem, pessoal. Temos uma notícia aqui também, inclusive há um fato, digamos, diferente, né? E negativo também, importante ressaltar isso, viu? Porque nós tivemos, cara, uma situação de várias denúncias que tivemos, viu? Um comunicador famoso por denúncias na web foi torturado e baleado, viu? Pois é, cara, uma tortura que aconteceu lá no Guarujá. Temos até imagens dessa situação.
Elvis Santana foi encontrado agonizando em um morro em Guarujá, no litoral, após o pai dele perceber uma ligação anônima. A vítima está internada em estado gravíssimo. Olha que situação tensa, viu? O comunicador Elvis Xavier, de 37 anos, ele foi torturado e alvo de tiros em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo amigos e familiares, ele teria sido alvo de vingança por conta de postagens feitas nas redes sociais. A vítima está internada em estado gravíssimo em um hospital da cidade e a Polícia Civil informou nesta quarta-feira que apura as circunstâncias do crime. Elvis mantém páginas em redes sociais para denunciar irregularidades no município. Olha que situação complicada, hein? Na segunda-feira, por motivo ainda em apuração da polícia, ele foi até uma comunidade na Vila Baiana, em um morro da cidade, onde foi espancado e alvo de ao menos 3 tiros, um em cada perna e outro na cabeça. Ele foi socorrido pelo próprio pai ao hospital. E conforme pessoas próximas ao comunicador que pediram anonimato com medo de represálias, o atentado poderia ter sido motivado por alguma publicação que Elvis tenha postado nas páginas colaborativas que mantém, principalmente no Facebook. Ele era o único administrador desses espaços e tem ao menos 20 perfis na rede social. Cara, triste, hein? Pensa bem, o cara é um denunciante, digamos assim, né? Ele tá na área quase jornalística também, faz denúncias lá da região e tal. E oficialmente a Polícia Civil ainda declarou que somente que a equipe da delegacia da cidade apura qual a razão do comunicador ter sido levado ou atraído para o local do crime e quem teria realizado ainda os disparos, né? Infelizmente, são muitos casos, muitos crimes que a gente fica sabendo, que a gente descobre e noticiando também para você saber o cuidado que a gente deve tomar, né? Infelizmente, todos estão correndo riscos, né? É muito trágico a gente ter que trabalhar de uma forma como essa e saber das dificuldades que hoje nós, enquanto comunicadores, né? Hoje em dia todo mundo é comunicador. Hoje em dia todo mundo que posta algo no Face, no Insta, no Twitter, qualquer coisa que seja, você é um comunicador. Por isso é muito importante você ter cuidado com o que vai postar e tal, mas nada justifica uma represália como essa, né? Bom, pessoal, nós vamos pro nosso intervalo, mas antes eu quero lembrar que nós temos uma entrevista bastante especial, viu? Nós vamos falar aqui sobre empreendedorismo, novidades e idiomas também com o Gustavo Coelho, ele que é empresário lá da Franklin, viu? Vai falar bastante aqui sobre um método inovador. Se você tem alguma dúvida, até mesmo sobre os seus estudos, enfim, manda para nós a sua pergunta. Participe conosco aqui no programa Tá Ligado Jovem Pan, que, claro, nós estaremos respondendo ao vivo, viu? Nossa, falei Tá Ligado Jovem Pan, tô perdidinho. Obrigado, viu, Chicão? É a força do hábito, viu? Porque eu tenho um programa também na nossa co-irmã, gente. Olha só, tá vendo só? Transa News, viu? Coisa boa, hein? É assim que é bom, Chicão. Qualquer coisa você puxa minha orelha aí. Manda pra daqui a pouco eu falei errado até o WhatsApp, viu? O correto é 999795825. Manda a sua mensagem, o seu áudio, enfim, fica à vontade aí, viu? Estamos na Transamérica com o programa Transa News. Antes da gente ir pro intervalo, quero dar mais um recado pra você lá do Atacadão do Jeans. Boa, moleque! Olha só, hein? O Atacadão do Jeans, que você encontra a maior variedade de marcas em moda masculina e feminina. E tudo com preço baixo de sempre. Contamos com a maior variedade em malhas, blusinhas, shorts, calças e muito mais. Não perca tempo, corra pro Atacadão do Jeans e acerte em cheio no coração e no presente que você quer dar para quem você sempre amou, viu? Atacadão do Jeans, visite uma de nossas 3 lojas e aproveite. Eu sou cliente assíduo dali, viu? Minhas calças todas são do Atacadão do Jeans, parceiraça também aqui do Transa News. Chicão, vamos pro nosso intervalo? Intervalinho comercial, daqui a pouquinho a gente volta, tem giro de notícias, vamos falar de futebol, também esporte, aqui na 90,3. Como eu disse, eu sou Luiz Felipe Galo, estaremos juntos até ao meio-dia aqui no Transa News Transamérica. Voltamos já. Transamérica 10h20. Isso aí, viu? Transa News, Transamérica, pra você que tá com a gente aqui nas ondas do 90,3. Estamos também pela TV Plan ao vivo.
A galera tá acompanhando aqui, tá falando que eu tava cantando, viu, Chicão? E canto bem ainda, viu? A coisa é braba, viu? Quero mandar um beijão pra minha tia Ana Alice de Souza, tá acompanhando aqui o programa Transanews Transamérica. Detalhe é que a gente canta sertanejo aqui, canta rock de lá, eletrônico acolá. A minha playlist no celular é um absurdo. Começa com Fala Mansa, aí passa por Raimundos, aí volta, diminui ali um capital inicial, pá, depois vem uma música eletrônica, então tem que ser bastante eclético, viu? Tem um pagodinho também, pra você que curte e pra você que é dessa forma também, a gente é feliz, né não? Feliz da vida, a gente ouve de tudo e isso é sucesso total. Bom, agora são 10 horas e 29 minutos, programa Transanews desta quarta-feira, vai mandando seu salve pro pessoal que tá estranhando aí, viu? A gente relembra, viu? O Paulo Marcelo e a nossa querida Lulu, a Luciana, estão em viagem, viu? Uma capacitação, um curso que eles estão fazendo justamente para essa novidade que nós temos prevista para o mês de outubro aqui no 90,3. Então, por isso, eu, Luiz Felipe Galo, estarei com vocês até ao meio-dia, mesmo esquema, viu? Notícias, informações, temos música também e, claro, temos entrevista. Se você chegou agora, só lembrando, a entrevista de hoje nós vamos falar com o Gustavo Coelho, ele que é empresário do Franklin Institute, e nós vamos falar bastante sobre a situação dos idiomas e tal, um método inovador com professores nativos. Isso é muito legal, viu? Porque acho que você aprende na prática mesmo tudo aquilo que é dito, que é falado lá nos States, lá nos Estados Unidos da América. E vamos de recado, viu? É o seguinte, a Caroline Tour, parceiraça aqui do Transanews. Que tal fazer uma viagem inesquecível para Caldas Novas, com saída no dia 4 e retorno no dia 10 de maio de 2020? Olha que maravilha, hein? A estadia será no Privé Riviera Park Hotel e no pacote também está incluso o passeio no Hot Park Rio Quente, café da manhã e jantar, viu? Crianças de 6 a 12 anos de idade tem preço diferenciado. Antecipe sua reserva. Mais informações pelo telefone 991970197. Repito, 991970197. E tem outro aqui também, ó. Anota aí, 991977984. 91977984. Viagem com ônibus da Caroline Tour. O melhor em conforto e segurança. Parceria também aqui na Rádio Transamérica, no programa Transanews. Bom, Chicão, tá na hora da gente fazer o nosso giro de notícias com a nossa vinhetinha. Solta a vinheta pra nós! Tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia. Transnotícias Transamérica. É isso aí, o nosso giro de notícias que vem com alguns fatos e repercussão também que a gente traz aqui no programa Transanews Transamérica. Olha, lá em Campos Gerais tivemos uma explosão, hein? Que coisa, cara! A explosão de uma caldeira seria a causa de um incêndio que atingiu uma fábrica de tintas nesta terça-feira, dia 17, em Campos Gerais. Olha lá, pra quem tá vendo a gente pela TV, olha que louco, cara, que perigo também, viu? Isso foi em Campos Gerais. De acordo com a Polícia Militar, o fogo começou por volta das 10 horas da manhã e foi contido por funcionários da empresa e pelo próprio Corpo de Bombeiros. Alguns funcionários foram levados para atendimento médico por intoxicação pela fumaça. No pronto-socorro, a informação é de que as vítimas já foram liberadas. Olha que bom, hein? Boa notícia essa. Ainda não se sabe a causa absoluta da explosão e o tamanho da área atingida pelas chamas. A polícia informou ainda que a caldeira ficava em área externa da fábrica. Dá até pra ver, né? Que no caso foi na parte de fora do barracão ali da fábrica. Ainda bem, acho que se fosse lá dentro seria até muito pior. Principalmente neste fator da intoxicação, hein? Porque as pessoas que inalam essa fumaça também têm muitos riscos, viu? E esses riscos que podem até aflorar, não no momento, mas horas depois ou até dias depois. Por isso deve ser feito um acompanhamento. Todos aqueles que inalaram, que seja um pouco só de fumaça, têm de ser encaminhados a um pronto-socorro, a um pronto atendimento, a um hospital, enfim. Esse cuidado que deve ser tomado. E não só para casos específicos como estes, né, que são casos inesperados, mas também os casos sazonais, né, que são, infelizmente, as queimadas, né? Aqui em Poços nós temos muitas queimadas e aqueles que moram perto dessas queimadas e que inalam a fumaça de uma maneira
direta ali, também devem procurar um atendimento, viu? Porque isso aí pode trazer um problema respiratório grave. Vamos tomar cuidado, moçada. Ó, outro assunto que a gente traz aqui, o corpo de uma mulher de 21 anos que estava desaparecida foi encontrado em um cafezal em Nova Resende, ó, cidade próxima à nossa. De acordo com a Polícia Militar, um produtor rural localizou o corpo no bairro rural Divisa. Ainda conforme as informações da polícia, o corpo é de Elidiane da Silva Machado, moradora da zona rural e que estava desaparecida desde o último sábado, dia 14, viu? E além disso, a polícia informou que ainda havia uma perfuração no pescoço da vítima, provavelmente feita por um objeto cortante, como uma faca, hein? Após a perícia, o corpo foi liberado para os familiares da vítima após a realização da perícia, viu? E o caso foi registrado como homicídio e segue sendo investigado pela Polícia Civil. Coisa triste, hein? Corpo de uma mulher, então, que foi encontrado, 21 anos de idade, jovem de tudo, que possivelmente foi assassinada, né, com uma facada aqui no pescoço, temos essa perfuração e depois ela foi desovada, digamos assim, né, foi jogada em um campo, em uma parte rural da cidade. Olha só, falando um pouquinho também sobre a situação do sarampo, viu? Ai, 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 você já se vacinou, já se imunizou? A Secretaria de Saúde de Pouso Alegre confirmou o primeiro caso de sarampo na cidade. Conforme a secretaria, o paciente é um adolescente de 17 anos que contraiu a doença viajando para o estado de São Paulo, ou seja, é um caso importado, não é um caso autóctone. A confirmação foi feita pela Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, no último dia 2, mas o caso só foi divulgado pela secretaria nesta terça-feira, dia 17. O paciente está bem, importante ressaltar, e outros 5 casos estão sendo investigados e aguardam exames. 2 já foram descartados. Várias unidades de saúde do município estão vacinando os moradores até mais tarde, viu? E ó, a situação aí é grave, viu? Tem que ficar de olho. Nós já há algum tempo fizemos uma matéria até para falar sobre essa situação aqui em nosso município e havia um estado de alerta, já que nós temos o nosso vizinho estado de São Paulo com casos e com epidemia já, né? Por isso, essa epidemia não pode chegar ao nosso município, né? Não pode chegar a Poços de Caldas, são estados próximos, né? Somos divisa, mas ainda assim a gente fica aqui na esperança de que não tenhamos nada grave mesmo, né? Porque é muito, muito trágico a gente saber que pode entrar numa epidemia e tal. Em Pouso Alegre nós tivemos um primeiro caso registrado, a gente ainda aguarda para que Poços tenhamos uma normalização, né? Porque tem que tomar muito cuidado, viu? A gente antigamente falava assim, sarampo era algo normal, né? Sarampo, meu menino pegou sarampo e tal, catapora e tal, mas não pode bobear não, viu? Já tivemos no Brasil casos, principalmente relacionados até a óbitos, viu? Então tem que tomar bastante cuidado sim, para evitar qualquer problema grave. Pouso Alegre confirmado um caso de sarampo. Olha só a última do nosso giro de notícias que a gente traz aqui no Transanews, um acidente, viu? Acidente em Santa Rita de Caldas. Um homem de 31 anos morreu em um grave acidente nessa madrugada na BR-459, quilômetro 41, próximo a Santa Rita de Caldas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo dele, que seguia para Santa Rita de Caldas, bateu de frente com veículos com placas de Varginha. Tá louco, olha, cortou no meio o carro praticamente. Arregaçou, era um Corsa, né, parece. Arrebentou mesmo, viu? Ele seguia para Santa Rita de Caldas, bateu de frente com um veículo com placas de Varginha que seguia no sentido contrário. Ainda de acordo com a PRF, o motorista do Corsa morreu no local. Muito triste, viu? O condutor do outro veículo, um homem de 51 anos, nada sofreu. Obviamente, ainda será feita uma investigação para saber quem estava errado, quem estava certo, mas
é aquilo, né? Mesmo sendo feita uma investigação, nada vai mudar, não vai trazer de volta este rapaz que veio a óbito, viu? Muito triste, tem que tomar muito cuidado, né, gente? Hoje em dia, qualquer viagem que você for fazer, se for até a esquina de casa, tem que ter muita prudência, porque pode acontecer um caso grave, pode acontecer um acidente inesperado, viu? Muito bem, ó, fechado o nosso giro de notícias para você que tá com a gente aqui no programa Transanews, sempre atualizando os principais destaques a você, meu querido ouvinte. Olha só, hein? O COP, Centro Odontológico de Poços de Caldas, ampla clínica odontológica com rampas de acesso, salas espaçosas e profissionais capacitados. Para melhor atendê-los, o Centro Odontológico de Poços possui atendimento para clínico geral sem necessidade de agendamento, além de especialidades como ortodontia, implantes e canal. De segunda a sexta, das 8 às 19 horas e aos sábados, das 8 às 14h30. Onde fica? Na Assis Figueiredo, 1285, telefone 3722-9080. COP, Centro Odontológico de Poços, porque sorrir é o melhor da vida. Muito bem, você que está com a gente aqui no programa Transanews, a gente vai para mais uma rápida parada. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, lembrando que teremos uma entrevista muito legal, viu? Falando sobre idiomas, se você tem alguma dúvida, se você tem dificuldade também, porque tem muita gente que tem facilidade para aprender um novo idioma e tem outras que tem uma dificuldade absurda. Será que tem a ver com a idade? Será que tem a ver com genética? Será que você tem uma propensão para aprender mais rápido? Ou será que são técnicas? Porque hoje existem novas técnicas, né? No passado era só a questão da repetição. Hoje em dia não mais, né? Existem outros métodos aplicados e um deles da Franklin, que vai falar conosco aqui no programa Transanews, justamente sobre a questão da utilização de professores nativos, né? Professores que vêm importação de matéria-prima, é quase isso, viu? Eles vêm dos Estados Unidos para lecionar e por isso acho que fica tudo mais fácil. Você aprende de uma maneira como um morador de lá fala, como ele sabe que vai ser mais fácil de você aprender. E uma questão muito legal da gente ressaltar, que eu vou fazer essa pergunta também, é a questão da dificuldade da língua inglesa, viu? Porque muitos dizem que a língua portuguesa é muito mais difícil, por isso os brasileiros teriam uma facilidade de conseguir adaptar, de conseguir aprender outros idiomas. Então, daqui a pouquinho, entrevista especial no programa Transanews. A gente volta já, tomar uma aguinha, tomar um café e voltamos com o Transanews. Transamérica, 20:11. Chamou o contatinho aí? Dá uma ligada pro contatinho, fala assim: contatinho, ouve a Transamérica, ouve o Galo lá no Transanews que tem música pra você, certo? Muito bem, viu? Ó, mais um recado pra você que tá com a gente aqui no programa Transanews, tá pensando em fazer uma viagem, de dar um rolê pelas Américas? A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer, hein? Quer férias com a família? Descansar em um resort com tudo incluso e alguém para cuidar das crianças, ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e uma vida noturna bem agitada? Quer ir de avião, de carro, de ônibus, de navio? Escolhe, meu filho. Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vai até a uma das mais de 1000 lojas CVC e garanta já a sua viagem. Quer férias? Vai de CVC, sempre com você. Vou entrar de férias agora em outubro, você já sabe que jeito que eu vou, né? Vou de CVC, sempre com você e com sucesso absoluto. Bom, tá na hora da gente falar de esporte. Isso aí, aquele rolê no esporte, no futebol, já que nós começamos nesta terça-feira a fase final da UEFA Champions League, hein? Sabe o que é a Champions League? Liga dos Campeões da Europa, viu? São simplesmente os melhores times do mundo aí, reunidos numa só competição. Claro que nós temos alguns times meio bizarros e tal, que estão por ali, mas ainda assim vale a pena, viu? Nós tivemos o início ontem desta, que é a primeira
primeira de 6 rodadas da fase final da Liga dos Campeões da Europa, viu? E nessa Liga dos Campeões nós temos times como o atual campeão, Liverpool, nós temos Barcelona, nós temos Real Madrid, Borussia Dortmund, já tivemos inclusive um clássico, viu? Mas dentre os jogos, o primeiro de ontem que nós tivemos foi Inter de Milão, Slavia Praha. Já foi esquisito esse placar aqui. Claro que são os primeiros jogos, por isso os times poupam seus jogadores e tal. Mas o Inter empatou em 1-1 com o Slavia Praha, viu? Outro jogo que tivemos foi entre Lyon e Zenit. O Zenit conseguiu empatar também com o Lyon, viu? Esse confronto entre os franceses, o Lyon conseguiu este resultado. Resultado estranho também, o Chelsea jogou contra o Valência. O Valência ganhou por 1-0 o placar final. Chelsea, que é, como sempre, um dos grandes times, um dos grandes favoritos aí para a UEFA Champions League, e tomou vareia aí, 1-0 e tal, mas tá bom demais para a equipe do Valência. Tivemos um jogo que parecia mais futsal ou futebol society. O Red Bull Salzburg jogou contra o Racing Genk com 6-2 pro Red Bull, viu? Nunca vi placar assim, coisa mais louca do mundo, viu? Tivemos também o atual campeão, que foi exatamente o Liverpool, que foi até a Itália para jogar contra o Napoli. E o Napoli papou o Liverpool, viu? 2-0 placar final neste jogo da Liga dos Campeões. O Ajax goleou o Lille por 3-0 placar final. E os outros 2 jogos que tivemos foi entre Benfica e Leipzig. O Leipzig venceu por 2-1 placar final. E o clássico que tivemos foi entre Borussia Dortmund e Barcelona, 0-0. Clássico que a gente esperava aí um bom resultado, um placar elástico, ou até mesmo aquele 3-2 e tal, mas não deu certo, viu? Barcelona e Borussia 0-0. Dos jogos que nós temos hoje ainda, se você quer acompanhar um bom futebol, dá uma caçada aí pra você ver. Tem Clube Bruges e Galatasaray a 1h55, Olympiacos e Tottenham, mesmo horário. Às 4 da tarde nós temos Bayer Leverkusen e Lokomotiv Moscou às 4. Aí tem um jogaço hoje, viu? E esse aqui promete, PSG e Real Madrid. Olha só, Mbappé encontrando com o Real, Neymar encontrando com o Real. Temos também às 4 Bayern de Munique, Estrela Vermelha, que é aqueles times que eu nem sei de onde que é. Atlético de Madrid e Juventus também às 4, bons jogos de hoje. Shakhtar Donetsk e Manchester City. E o último, Dinamo de Kiev e Atalanta, às 4 horas da tarde, depois a rodada 2 que será iniciada. Lembrando que nós não temos nenhum grupo da morte de vez, mas principalmente o time do Barcelona, que formou um grupo legal no grupo F. Slavia Praga, que nós temos aí, que tá até como líder ali, mas por questões até mesmo de saldo positivo de gol, porque fez 1-1 com o Inter. Depois vem a questão de estar em primeiro lugar, Internacional de Milão. Temos Barcelona e Borussia Dortmund, né? Dos outros grupos que nós temos, lembrando que são até o grupo H, A, B, C, D, E, F, G, H, são 8 grupos, né? Eu tava contando aqui, por isso que eu soletrei. E temos também aqui no outro, Tottenham tá no grupo do Bayern de Munique, o City tá no mesmo grupo que o Shakhtar, Atlético de Madrid tem o Leverkusen e a Juventus e tal, Napoli, Liverpool. O Liverpool estreou com derrota, o atual campeão da Liga dos Campeões da UEFA Champions League. Hoje, quarta-feira, nós temos que falar também sobre a Copa do Brasil, mas antes eu vou dar um recado pra galera que tá acompanhando aqui o Transa News, viu? Quando pensar em dedetização, não tenha dúvidas. A melhor da cidade é a DD Minas Dedetizadora. Somos especializados no controle de pragas, limpeza de caixas d'água e combate a pombos e morcegos. Utilizamos somente produtos de uso autorizado e que não agride o meio ambiente, viu? Atendemos residenciais, condomínios, empresas de posse e região, casas em geral, residências e tudo mais, viu? Oferecemos orçamentos sem compromisso. Agende agora uma visita e mantenha sua família segura dos insetos. Telefone 3714-0287 ou então temos também o WhatsApp 99212-2879. DD Minas Dedetizadora. Sucesso total, hein? Vamos lá!
Copa do Brasil. Temos Copa do Brasil hoje às 9h30. Às 21h30 nós teremos 9h30 da noite o jogo de volta, viu? O jogo de ida da final ficou 1-0 para a equipe do Atlético Paranaense, gol de Bruno Guimarães. E agora o Internacional vai tentar se restabelecer, viu? Para você ter uma ideia de todos os confrontos, nós já tivemos 18 vitórias do Atlético, 21 vitórias do Internacional e 18 empates. Então, meio que o Inter tá melhor na frente e tal, em questão do histórico de confrontos. Mas histórico, quem vive de passado é museu, moleque. Então tem que pensar no presente. Falando em presente, em 2019 o Atlético Paranaense ainda não perdeu para o Inter, né? Porque na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 com o mando de campo, né? Jogando na Arena da Baixada. O outro jogo que tivemos foi exatamente este da semana passada, no dia 11, né, onde venceu o jogo de ida da Copa do Brasil também por 1-0 e agora tem essa chance, é a primeira vez em 2019 que joga com o mando de campo o Internacional. Última vez que o Inter jogou com o mando de campo foi em 2018, em novembro de 2018, finzinho do ano, e foi quando inclusive venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Então é claro, a gente sabe que tem diferença sim ter o mando de campo, ter a torcida, e tudo isso pode ser crucial para o resultado. Jogo 9h30, Atlético Paranaense completo, Inter também. A chance que as duas equipes terão de fazer história também. Lembrando que não tem gol fora de casa, não tem nada disso mais na Copa do Brasil. Agora o fator principal é realmente o 1 gol de vantagem, né? Então se o Internacional vencer aí por 5-4, por exemplo, da mesma medida vai para as penalidades e vamos para os pênaltis, e confesso que eu tô torcendo pro Atlético Paranaense ganhar, porém torcendo para as penalidades, que é sempre legal, não é não? Quando não é o nosso time é uma delícia assistir confrontos em pênaltis, viu? As cobranças de pênaltis, toda aquela tensão, e conta muito também a categoria dos jogadores que vão para a pelota, certo? Muito bem, tá falado, viu? Nosso futebol, o nosso esporte que nós temos aqui no Transanews Transamérica, e como sempre a gente vem para atualizar você. Bom, mais um recado para você que tá com a gente, ó, vamos lá, hein? Drogaria Americana. A Drogaria Americana é a rede de farmácia do seu jeito, viu? E claro, a gente sabe muito bem que a Drogaria Americana tem tudo que é sucesso, viu? Promoções imperdíveis e, obviamente, com essas promoções você não pode deixar, viu? Tem a segunda do aposentado também, você aproveita para economizar de verdade na rede de farmácia do seu jeito. São 4 lojas, tem loja na Rua Assis, tem loja também na João Pinheiro, tem loja também na Remígio Prézia e tem loja também ali na Francisco Salles. Então, se você quer cada vez mais ter a sua comodidade com preços de primeira, é só pensar em Drogaria Americana. Temos entrega também, uma taxa irrisória ali, R$5 vai levar para você tudo aquilo que você quiser, hein? Drogaria Americana é a rede de farmácia do seu jeito. Vamos lá, vamos pro nosso intervalo? Último intervalo que a gente faz aqui antes do nosso querido entrevistado, viu? Logo em seguida nós teremos aqui no programa Transanews um bate-papo muito legal falando sobre a questão de uma escola de idiomas, a Franklin, viu? E a metodologia especial que a gente tem com relação a propriamente o ensino, né? É sempre bem legal a gente saber que existem métodos diferentes, estratégias traçadas de maneira diferente, e você, se tiver a sua dúvida, manda para nós no nosso WhatsApp, viu? 999795825, viu? Isso aí, pra galera que tá aqui no grupo, mandar um salve pra Leila, pro Kelplis, pro Anderson. A galera tá toda por aqui, estão perguntando, poxa, foram passear lá em Sampa? Pois é, viu? Abandonaram a gente aqui, viu? Por isso que o Galo ficou, justamente pra gente não deixar a peteca cair, pra ter Transanews como sempre, viu? E daqui a pouco entrevistado especial aqui no Transanews Transamérica, o Gustavo Coelho, que vai falar conosco aqui no programa. A gente volta daqui a pouquinho. Transanews, oferecimento Caroline Tour, Bom Pastor, La Shop, Cop Centro Odontológico de Poços, Troiane Rolamentos. Transamérica, 10h59. Conectado nas ondas do 90,9
91,3 ou então pela TV Plan ou ainda pelas nossas redes sociais. Só na Lar Shop Acabamentos você encontra as melhores marcas do Brasil com os menores preços da região. Em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, esquadrias, gabinetes e uma equipe de consultores e arquitetas altamente capacitados, hein? Venha nos fazer uma visita. Lar Shop Rede Geminas, a marca da construção, onde a inspiração e o bom gosto se transformam em soluções em acabamentos. Lar Shop, Avenida Vereador Edmundo Cadilo, número 36, bairro Cascatinha, em Poços de Caldas. Telefone 3712-5000, 3712-5000. Muito bem, já estamos aqui com os nossos entrevistados do dia, viu? Um prazer receber Gustavo Coelho, empresário da Franklin. A Paty também está aqui conosco. Primeiramente, Gustavo, seja bem-vindo aqui ao programa Transanews. É um prazer recebê-lo. Um prazer estar aqui com vocês e poder levar informação útil aos seus ouvintes. Que acho que o mais importante hoje é informação útil. É tanta informação inútil nessa vida nossa. Verdade. Então a gente está aqui para somar a vocês e a audiência de vocês aqui. Com certeza. E a Paty também, ela que é da parte pedagógica, né, da Franklin. Isso. Se apresente e seja bem-vinda também. Meu nome é Patrícia, né? E é um prazer estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de estar aqui e divulgar o nosso trabalho. Legal demais, viu? Olha, quando a gente fala em escola de idiomas, a gente tem que falar muito sobre atualização, né? Porque a gente sabe muito bem que nós tivemos uma grande atualização de muitas escolas, metodologia, estratégias. Eu que há muitos anos atrás me formei numa escola de idiomas também, e na época era só questão da repetição, né? Repete o tempo inteiro e tal. É sim um dos métodos até hoje para algumas escolas e tal. Só que vocês vêm com um fato que eu já falei desde o começo do programa aqui, que é a questão de utilizar professores nativos. Isso já é muito legal, é muito interessante isso, porque eu acho que fica mais prático para o aluno que está começando do zero, ou aquele que já sabe um pouco e tal. Como que veio essa ideia, essa metodologia toda, Gustavo? Bom, isso é uma proposta diferente que a gente tem, porque que o Brasil, as pessoas brasileiras não entendem a gente tem um perfil de país. A gente é o país que mais tem escolas de inglês no mundo. Olha só. Certo? Legal. Então esse volume de franquia que existe, a maior franquia do mundo é brasileira. Né? Então, mas isso tem um passo atrás, tem uma história. Por que o Brasil é o país que mais tem franquia de inglês? Porque o inglês nas escolas, que é onde você deveria aprender, ele é muito baixa qualidade. E até em escolas particulares, né? Isso, não, tanto pública. Por quê? Para você aprender a falar falar um idioma, você não pode ter muita gente junto. Quando você fala uma salas de aula de escolas, tem 25, 30 alunos, 35 alunos em salas de aula. Então, muito malemar, falando no termo mineiro, muito malemar aprende a escrever e ler. Né? Que é o foco, o inglês do nosso ensino médio, ensino que é os jovens aprendem escolas, nos colégios, ele é focado em inglês de vestibular. Ou seja, inglês só para você responder mesmo. Isso. E em países tipo Europa, todo mundo aprende a falar inglês dentro dos colégios. Então você não tem tantas franquias de inglês. Entendi. O Brasil, os pais nossos, as gerações mais antigas, eles aprendiam inglês, francês. E muitas pessoas mais de idade, você pergunta, elas tiveram professores francesas, professor francês. Então realmente aprendi a falar. Hoje, como a qualidade do ensino nosso no Brasil caiu muito nas últimas décadas, o idioma inglês dentro das escolas também caiu muito. E aí surgiram esse volume de franquias. E aí fica uma guerra de marcas, porque o meu método é o melhor, meu método funciona. O melhor método que existe é aquele método natural que uma criança de 1, 2 anos aprende a falar. Exato. Qualquer método diferente desse não é o melhor método. Ou seja, o mais natural possível é o melhor. Como que uma criança aprende a falar? Ela vê o pai numa situação e nessa situação o pai vocaliza um som, que a gente chama de palavras. Ele vê a mãe na mesma situação, vocaliza a mesma palavra. Ela vê a tia, o irmãozinho, quando estão naquela situação, eles falam aquela mesma palavra. Quando a criança ela se coloca naquela situação, ela não pensa, ela imita e vocaliza
o que ela viu os outros fazerem. Então, o idioma, você aprende por se colocar em situações e focalizar o que tem a ver com aquela situação. Legal. Isso é a forma natural de você aprender a falar um idioma, que é como uma criança aprende. E a gente está falando desses métodos, nosso método, que a gente trabalha com um método desenvolvido por Cambridge, que é a grande universidade nos Estados Unidos, na Inglaterra, na área de educação. Pra você ter uma ideia, Einstein, Isaac Newton tinham cadeiras em Cambridge. Porque a gente fala muito Harvard, essas universidades. Harvard, para as pessoas entenderem, Harvard, o foco da Universidade de Harvard é business, é negócio. Tecnologia, engenharia é o MIT, em Massachusetts. E educação, na área de educação dos Estados Unidos e na Inglaterra, é Cambridge. Então, Cambridge, eles fizeram uma pesquisa por mais de 10 anos, aonde eles... O que era essa pesquisa? Colocavam um gravador nas pessoas, desde o momento que ela acordava até o momento delas dormirem, e gravava tudo que a pessoa falava num dia. Isso em todos os estratos da sociedade, desde mendigos até juízes, doutores. Olha que legal. Então eles fizeram um banco de dados gigantesco, mais de 10 anos. Sim. Colocaram isso num supercomputador em Cambridge e ele processou toda essa pesquisa e organizou a pesquisa. Então, por exemplo, ele colocou a palavra mais usada no inglês. Você tem ideia qual seja? Thank you. I. Não sei. Tempo inteiro. O inglês é eu, o americano é eu. Egocêntrico. O verbo to be, que é o verbo mais importante o verbo ser estar em qualquer língua, é a terceira mais utilizada. Olha só. Então eles pegaram tem coisa de americano, de inglês. Organizaram a pesquisa, as palavras mais utilizadas até as 15 mil, alguma coisa menos utilizada. Regras gramaticais. A regra mais utilizada, a segunda, a terceira, até a menos utilizada. Phrasal verbs, tudo prepositions, tudo que tem no idioma, organizaram a pesquisa. Só que eles foram muito além disso. Além de você identificar o que é mais utilizado no idioma, no caso o inglês, eles fizeram estudos por imagens de ressonância magnética. Que coisa, hein? Olha que legal. O que eles perceberam? Que você vai aprender a falar um idioma, você não pode falar, você só pode falar aquele idioma. É aquela história de imersão. Você vai aprender a nadar, você tem que pular na água. E você não vai aprender a nadar olhando, assistindo vídeo, lendo, bicicleta, nada disso. Você tem que, às vezes, pular na água e tem que se afogar. Quando você se afoga, você vai conseguir nadar. Você nunca mais se esquece como que você nada. Idioma é dessa forma que se aprende. Uma criança com 1, 2 anos de idade, ela não sabe falar. E ela tem necessidade de se comunicar com o mundo. Então ela percebe, para eu me comunicar, eu tenho que aprender a falar. E ela começa a imitar e vai formando as palavras mais básicas e aperfeiçoando as palavras, montando estruturas, e o cérebro vai desenvolvendo. Então Cambridge, ele fez a pesquisa deles, mais de 10 anos, chegou ao ponto de analisar imagens de ressonância magnética no cérebro quando uma pessoa está aprendendo a falar um idioma. Que coisa, hein? Então, assim... E tem as diferenças, óbvio, também. Isso, foi muita pesquisa. Então, assim, o método hoje, esse método, ele é considerado o melhor método do mundo para você aprender a falar qualquer idioma, porque ele replica exatamente como uma criança de pequena aprende a falar. A gente aprende a falar por associação, por repetição, lógico, mas mais importante é a imersão. Olha, essas imagens de ressonância magnética que eles fizeram na análise das pessoas que estavam aprendendo a falar idioma, é tão interessante que quando a pessoa ela entra numa sala de aula para aprender a falar um idioma e você fecha uma porta, você não pode falar a sua língua mãe em hipótese alguma e nem ouvir. Porque quando você fecha a porta e começa a falar um segundo idioma, tô tentando explicar o método, aí o que acontece? O cérebro nosso liga um cronômetro. Então, se eu falo português, estou dentro de uma sala de aula para aprender a falar inglês, fechou a porta e todo mundo começou a falar inglês, starta um cronômetro dentro da sua cabeça. Uma chavinha, né? Isso. Só que esse cronômetro... Isso que eu acho, isso que é só uma dedo. É interessante isso porque aí a gente já pega a questão que você falou lá atrás, que nas escolas, né? Porque nas escolas não existe isso. Na escola você vai falar em português, inglês, espanhol, o que for lá, né, cara? E outra, eles associam muito bom, gente, isso é em inglês. Tradução. Em português, essa regra gramatical é essa. Sim. Mas olha que interessante. O americano, a regra gramatical mais utilizada chama de present perfect, que é uma estrutura gramatical que não existe na língua portuguesa. Nenhuma estrutura idêntica. Tem parecida. Como que você vai aprender a utilizar a regra gramatical mais utilizada do americano se não tem no português? É verdade. Entendeu? Então, as pessoas, elas, como
professores também, eles não aprendem a praticar, utilizar em toda amplitude uma regra gramatical que não existe no nosso idioma. O professor, ele tem receio de ensinar. Quando você não tem domínio 100% de uma língua, você não consegue. Você evita ensinar aquilo que você não tem certeza. E, consequentemente, o aluno não aprende, entendeu? Mas a história do cronômetro que eu estava te falando, pra você entender como que é interessante isso, eles perceberam que quando você entra numa sala de aula para aprender a falar um idioma e começa a falar aquele segundo idioma que não é tua língua mãe, no nosso caso português, esse cronômetro que ele começa a contar 1 minuto, 2 minutos. O que é esse cronômetro? Eles perceberam que nas imagens de ressonância magnética, o nosso cérebro, ele processa, quando você está aprendendo a falar um segundo idioma e você não domina ele ainda como fluência, você processa no teu consciente. Ou seja, tudo que você vai falar, você pensa para falar. O consciente, ele é a parte frontal aqui na testa do córtex do cérebro. E o que eles perceberam? Que com esse cronômetro ele vai contando 1, 2, 3. Quando chega em torno de 20 minutos, que você está falando só, está em imersão, só naquele idioma, no caso inglês, aprendendo numa sala de aula, o processamento ele é transferido para o subconsciente. Ele sai da parte da frente do cérebro e vai para trás. Isso é uma descoberta fora de série. Por quê? Você aprende como que o cérebro ele aprende a linguagem. Só que olha a pegadinha disso. Se você começa a contar esse cronômetro, ele chega em 5 minutos e você fala uma palavra na tua língua mãe em português, ou um colega do lado fala, o cronômetro ele zera. E começa que coisa. 2. Você tem que tomar um cuidado. Se você chega em 15 minutos, porque a transferência é em torno de 20 minutos, na pesquisa que Cambridge percebeu. Se você em 15 minutos você falar uma palavra em português, ou alguém do lado falar, zero o cronômetro. Ou seja, se você não faz imersão total em idioma para aprender a falar, você nunca vai falar um segundo idioma. Legal, entende? é muito interessante isso, porque existem... É bem legal fazer essa linkagem, porque hoje em dia, com a internet, né, Gustavo e Patrícia, aparece direto lá um anúncio, aprenda inglês em 5 minutos, né? Sabe aquela coisa? Sim. Tipo assim, torne-se um poliglota em 15 minutos. Então não é assim que funciona, né? É um trabalho, e não são em 20 minutos também que você vai zerar ali. Você vai conseguir apenas falar naturalmente, né? Vai aprender uma forma de absorver um idioma. Mas o que acontece? O inglês hoje é o idioma mais importante do mundo. Há uns 50 anos, o francês era a língua, todo mundo que gostaria de falar, que as pessoas faziam viagem para França. A França era mas o inglês, depois da pós-guerra, principalmente, ele virou a língua universal nossa. Sim. Principalmente com aquela história da globalização que aconteceu há umas décadas. Alguma língua tinha que ser adotada. O inglês, ele foi adotado como uma língua universal. Então, as pessoas, elas têm a ciência da importância na vida do inglês. E essas... a partir disso, e partir do pressuposto que o Brasil tem essa deficiência no ensino público e particular de ensinar um idioma, as pessoas se iludem muito. É verdade. Com propagandas, mas não tenha dúvida que o melhor método é aquele natural, que é como uma criança aprende a falar, que é a forma, esse método de Cambridge. Eles pesquisaram para chegar, depois de mais de 10 anos de pesquisa, na conclusão de que o melhor método é o natural. Que é uma imersão. E por isso que também a gente vê, é claro que igual a própria Franklin, ela tenta trazer essa realidade, acredito eu, mas muitas pessoas que fazem intercâmbios e tal, por isso que muitas conseguem mesmo, né? Sim. Voltar falando inglês em 3 meses ali. Por quê? Porque você sofre ali, você tem... Você não vai na padaria, você não come. Exatamente. Aí vem naquilo que você falou também. É a mesma coisa de tacar na piscina ali, ou você afoga ou você nada, né? Ali é isso também, ou você fala ou você passa fome, você apanha e tal, então você tem que tomar cuidado. E interessante que se você aprende a nadar, aprende a andar de bicicleta, você nunca na tua vida vai esquecer. Não esquece, exatamente. Pode passar. O idioma, o nosso cérebro, ele tem uma característica muito importante, que ele esquece o que ele considera que não é importante. O nosso cérebro, todo dia quando você dorme, ele analisa o que é importante, ele analisa. E o que é descartável. E o que é descartável, ele descarta. Então, se você ficar fora do Brasil sem falar o português durante 10 anos, quando você for falar da tua língua mãe, você vai ter dificuldade. Vai lembrar, porém mas ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Vai se embananar. Mas nem precisa ser 10 anos, não. Acho que até menos, né? Então, agora você imagina um idioma, um segundo idioma que você está aprendendo. Com certeza. Então, a chave do sucesso, a imersão, ela é importantíssima. O contato
frequente com o idioma, é importante. E a nossa proposta do Franklin, de posse desse método que a gente, desde o começo, a gente adotou de Cambridge, porque a gente fez análise, a nossa escola, a gente analisou muitos métodos, e esse método realmente, a escola nossa, ele é fundada por um americano, Mike. Tá. Eu sou sócio do Mike aqui no Brasil. Nós somos 3 sócios, eu, o Jorge e o Mike. E o Mike, pelo fato de ser americano, a gente montou, desde o nosso começo, há quase 10 anos aqui em Poços, uma proposta de ensino de inglês diferenciada como as escolas nos Estados Unidos são. Quando o estrangeiro chega nos Estados Unidos, ele vai estudar numa escola de inglês que são americanos que dão aula, são americanos, são nativos. E um outro segredo são salas de aulas pequenas, com poucos alunos. Olha só, que é o lance que você falou lá, 20, 30 alunos, não dá certo. Então, essa pesquisa que Cambridge fez, de novo, ela foi muito abrangente. Eles pesquisaram, eles colocaram grupos de pessoas e começavam a discutir um assunto e começavam... quando colocar mais uma pessoa no grupo, mais uma. Então colocava 2 pessoas, você tem uma unicidade de discussão no assunto. E eles perceberam que até 4 pessoas você tem a unicidade de discussão. Se você vai falar sobre um assunto, até 4 pessoas você consegue discutir só um único assunto. Um desenvolvimento bom. Quando você coloca uma 5ª pessoa, eles analisaram eles perceberam que automaticamente formam 2 subgrupos. É que nem aquela história de festa de fim de ano, de empresa, panelinha, casamento, que você faz aquele restaurante, aquelas mesas compridas, que a cada 2 metros é um assunto. Não tem como todo mundo falar o mesmo assunto. Vai dispersando, né? E fisicamente também é impossível isso. Dentro de uma sala de aula, a mesma coisa acontece. Cambridge percebeu que a pesquisa, quando colocava um 5º aluno, dividia em 2 subgrupos. Mas esses 2 subgrupos ainda conseguem ter uma unicidade até 8 alunos. Quando você coloca o 9º aluno, aí a qualidade ela cai vertiginosamente. Então, as nossas turmas são turmas muito pequenas. Esse é os 2 pilares. No máximo 8, então. Os 2 pilares do nosso método é professor com inglês nativo, língua mãe dos nossos professores é o inglês, e salas de aulas com poucos alunos. E aí sim você aprende a falar. Muito bom, olha, já começamos com uma aula aqui, viu, Gustavo? Muito bom. A gente tem que fazer um intervalo bem rápido, viu? E quero dar um recado pra galera que tá aqui nos acompanhando, viu? Atenção, Poços de Caldas. Esquenta de aniversário da Casa Sertaneja Eletro, preços nunca vistos. Outubro é o nosso mês e a festa já está sendo armada e os preços já estão negociados pra você. Preste atenção. Lâmpada LED 9 watts branca fria por R$ 8,99 à vista. SSD Kingston 120 GB, R$ 139,90 em 3 vezes sem juros. Smartphone Samsung J2 Core, R$ 499,90 em 10 sem juros. Então, venha se esquentar nessa festa de preços baixos na loja que não perde negócio. Corre pra cá. Muito bem. E aproveitando aqui, Chicão, mais um recado pra galera que tá conosco no Transanews da SuperSeg. Muito bem, a SuperSeg é uma empresa genuinamente Poços Caldense que atua há 10 anos no mercado de segurança e automação e oferece monitoramento 24 horas e você pode acompanhar pelo celular. A SuperSeg também tem cercas elétricas, câmeras, alarmes, informática de redes, automatização de portões, interfones, sensores e tudo que você precisa para deixar segura a sua residência ou empresa. Faça um orçamento com a SuperSeg pelo fone 35 3712 3807 ou pelo WhatsApp 359 9853 6119 98853 6119. Intervalo rápido, a gente volta daqui a pouquinho com o Transanews. Transamérica 1121. Temas tratados aqui no programa Transanews Transamérica. Transamérica, mais música. Transamérica. A sua rádio onde você estiver.
Transa News. E vamos lá, hein? Recado pra você que tá aí conectado, tá aí pendurado nas ondas do 90,3 FM. Vamos falar um pouquinho, viu? Olha só, a Inova Ambientes Planejados está com um showroom novo, viu? Venha nos visitar e conhecer o que é tendência para sua casa. Trabalhamos com móvel 100% sob medida e com garantia de até 10 anos. Acompanhe pela internet todas as fases de produção do seu móvel e tenha certeza que o seu produto será entregue dentro do prazo. Solicite um orçamento. Estamos disponíveis no WhatsApp 984364475 ou pelo fixo 3722-1600 3722-1600. Vem pra Inova Planejados, Avenida João Pinheiro, 225. E já dando outro recado pro pessoal aí que tem promoção, viu? A Ótica Contato está com promoção imperdível. Agora na compra de uma armação, ganhe suas lentes monofocais, visão simples. É isso mesmo, hein? Comprou, ganhou. Para mais informações, consulte o regulamento na loja. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação, de atender bem pelo menor preço. Na Avenida Francisco Salles, 256, telefone 3537215043. Você que tá com a gente aqui no programa Transa News tem sorteio, viu? Lembrando, dia 30 de setembro, um par de lentes Ultra Blue da Ótica Contato. Então envie seu nome completo e bairro pelo WhatsApp 37215043, o telefone. O meu óculos é de lá, viu? Da Ótica Contato. Então dá um pulinho lá, fala que você ouviu aqui no Transa News, que com certeza vai dar negócio. Bom, estamos aqui com o Gustavo e com a Patrícia para falar muito sobre a questão do idioma, a questão da escola de inglês e tudo mais. E falando com a Patrícia, essa parte pedagógica é muito interessante porque, principalmente com crianças, a gente vem se perguntar, ou alguns pais podem estar se perguntando, mas como que a minha criança de 5, 6 anos de idade vai conseguir se comunicar com um professor nativo, um professor que tem a sua língua mãe, o inglês e tal? É uma adaptação muito legal e a criança, o cérebro dela, ela tá a todo vapor ali e é muito rápido, né, esse processamento, não é verdade? Sim, a criança ela tem uma facilidade muito grande para aprender, né? Então, com o nosso método, que a gente entra em sala de aula, a gente só fala inglês com a criança. Então, a criança vai ouvindo todos os dias, às vezes que vão, né, 2 vezes por semana, uma vez, e eles vão escutando só aquilo em inglês, e vai entrando na cabecinha deles, né? E mais o nosso material, né? E devem ser atividades lúdicas e tal também, né, para crianças e tudo. É muito legal porque, e falando, já que a gente tá falando em idades, né, Gustavo, assim como crianças que têm essa facilidade, não tem limite de idade para aprender, não é verdade? De forma alguma, a gente tem pra todas as idades. Com mais de 80 anos. Mais de 80 anos? Nós temos alunos com mais de 80 anos. Olha só. E crianças a partir de 5 anos. 5 anos. 5. Eu tive uma psicóloga que trabalha com criança e ela, lá em Pouso Alegre, ela é fundadora da PAI, diretora Ana Lúcia, e ela era psicóloga há mais de 50 anos. Um dia eu converso com ela, Ana Lúcia, por que o cérebro da criança ele é mais fácil de aprender o idioma? Sim. Porque o idioma, se você aprender a falar quando criança, você domina ele como um português. Até em torno de 12 anos de idade, a gente tem a capacidade, a criança, de aprender perfeitamente a fonética de qualquer idioma. Fonética é uma coisa... Quando você aprender um idioma, é fundamental você aprofundar na fonética do idioma. O português, você não tem nenhum fonema que você posiciona a língua fora dos dentes. Toda a fonética do português, a língua é dentro da boca. O inglês não. Você tem posicionamentos de língua. E se você não posiciona corretamente, não pronuncia aquele fonema corretamente, você não fala o idioma. Você fala um terceiro idioma que não existe. Você fala um inglês aportuguesado, digamos não assim. Não existe. Aí você imagina você falar o russo aportuguesado, o japonês, alemão aportuguesado, francês aportuguesado. Então não existe. O que a gente faz? A gente aprofunda muito a fonética.
Então a criança, ela tem essa capacidade ela está desenvolvendo a neurolinguística nessa fase até puberdade. Toda fonética que ela aprende, ela é perfeita. Depois da puberdade, a gente não consegue aprender perfeitamente, fica muito próximo. Sim. Mas como uma criança tem a capacidade de aprender, não. Olha só, é bem interessante isso, porque a gente subestima, às vezes, os nossos filhos e tal. E, na realidade, eles estão sendo surpreendentes e até superiores do que a gente, muitas vezes, né? Eu falando da Ana Lúcia, psicóloga, o que ela me explicou? Pra vocês terem uma ideia, porque eu não sou psicólogo, Sim. né? Minha formação não é de psicologia, mas ela me explicando pra um leigo que eu sou em psicologia. Ela falou, Gustavo, o cérebro de uma criança é uma cidade onde você faz as ruas, você coloca todas as instituições de uma cidade, que é igreja, prefeitura, hospital, farmácia, padaria, coloca todas as instruções, as instituições de uma cidade, e dali em diante você constrói o teu prédio, a tua casa, aonde você quiser, na esquina de avenida, num bairro residencial, você escolhe. Isso é um cérebro de uma criança, você escolhe aonde você quer construir. Tá zero bala. O cérebro de um adulto, ela me falou, é uma cidade de São Paulo. Olha só. A cidade de São Paulo, quando você vai construir um edifício, uma casa, você tem que arrancar um edifício que já existe para colocar outro no local. Ou seja, é muito traumático para um adulto aprender a falar um segundo idioma. Comparando-se com uma criança. Claro. Lógico, né? Logo que a gente ensina e tem os adultos, até idosos, de idade avançada. Mas são períodos diferentes. Né? Mas da mesma forma tem o aprendizado. Aquele método que eu te expliquei, que Cambridge desenvolveu, ele tem técnicas de aplicar diferente para criança, adolescente e adulto. Mas o método é o mesmo. Entendeu? É imersão com um professor nativo. E assim, a nossa escola é uma escola americana. Então a gente só ensina o inglês. Nós não ensinamos outro idioma na nossa escola, só o inglês. E quando é uma escola, como a gente tem professores nativos, a gente celebra muito a cultura americana. Então você embarca o idioma, ele não é só o idioma que você aprende em salas de aula, você aprende a cultura. Então o idioma, quando você aprende uma cultura com um professor que é americano, um professor estrangeiro, o idioma ele vem embarcado. É uma imersão total. E sabe o que é legal também na questão do professor estrangeiro? Porque com um professor estrangeiro você vai aprender gírias, você vai aprender... porque você vai eu nunca fui para os Estados Unidos, mas assim, vendo filmes e tal, existem palavras que eles juntam tudo que você não entende nada se você não souber na prática mesmo o que é, não é mesmo? Mas o português é assim também. Exato. Todas as línguas. Exatamente. Eu sou eu sou nativo de Pouso Alegre. eu nasci em Pouso Alegre. Vou falar uma expressão que todo mundo aqui no sul de Minas utiliza, que é o ó pra você ver. Ó pra você ver. Ó pra você ver é Verdade. 4 letras. OPCV, ó pra você ver. Ó pra você ver. E é uma frase, olha para você ver. Da mesma forma tem na Eu língua tive um inglesa. professor, olha que situação engraçada. Ele ficou 6 meses aprendendo português no Brasil. E ele olhava pro americano e ele falando, ó pra você ver, ó pra você ver, ó pra você ver. Ele utilizando o ó pra você ver, porque ele percebia que as pessoas falavam. Um dia ele chegou e falou, Gustavo, o que é isso? Me explica quais conjugações que o verbo observar existe. Ele chegou ao ponto de estudar a conjugação verbal. Aí eu falei, bom, qual tempo você quer verbal? Passado, presente, futuro? Ele falou, não, eu tenho uma conjugação verbal do verbo observar que em todas as conjugações eu não achei ainda, que é o observer. Observer. Aí eu falei, legal. como assim? E não faz sentido. Quando você olha pra você ver, observa. Sim, é a mesma, sim. ele aprendeu a usar a expressão. Ele entendeu, né? Só que ele não sabia que era uma frase. Caramba, olha que legal. Só que o inglês, e principalmente o inglês americano, que é o inglês falado no mundo, porque a grande potência hoje no mundo é os Estados Unidos, ele faz contrações muito mais que o português. O inglês, o americano... emenda tudo, diferentemente do britânico. O britânico é mais... Além de emendar, ele some com as palavras. Né? Ele some com os verbos auxiliares, ele arranca. Isso quando na escrita não utiliza número, for you. Escreve isso 4U. Não é errado. For you. Isso, todo idioma que existe na Terra, ele tem a forma escrita e a forma falada. O informal, né, digamos assim. E o Brasil é um país continental, a gente tem várias formas faladas do nosso idioma. Os Estados Unidos, da mesma forma. Então, assim... A forma, você tem que aprender a falar um idioma da forma como ele é falado. E não aprender a falar um idioma com o teu idioma, a língua mãe, no caso o português. Como um robô. E como isso. E as pessoas que acontecem, elas estudam a vida inteira e elas vão pro exterior e elas são decepcionadas de descobrir que elas não sabem falar e não sabem interpretar. A fonética de idiomas que eu tô te falando, eu acho que é tão importante você falar quanto você ouvir.
Você ouvir um fonema diferente da tua língua, interpretar aquele fonema corretamente. Então, assim, isso é a imersão. Legal, e é legal também uma outra situação, porque assim como também no Brasil, nós temos vários jargões e tal, e nos Estados Unidos da mesma forma. E uma vez até um amigo meu ia falar, cara, eu cheguei lá, sei falar inglês, mas eles falavam cada coisa que eu não entendia nada. Porque aí a primeira coisa que o brasileiro pensa em fazer é traduzir, né? Então, por exemplo, uma expressão piece of cake, que nada mais é do que algo é fácil, é simples e tal, mas piece of cake, pedaço de bolo. This is a piece of cake. Tal. Aí ele falou, mas que é isso? Estão falando de pedaço de bolo comigo. Então, essa adaptação é interessante também, né? O português também tem muitas estruturas, são 2, 3 palavras que formam um mineiro, então, o que é isso, velho? Uai. Você fala uai pra brasileiro, eles não entendem, né? Mas é bem interessante a gente saber da necessidade da gente aprender. Ó, a gente tem mais uma pausa, viu, Gustavo e Patrícia? Tá muito legal o nosso bate-papo. A gente ainda vai entrar em outros assuntos aqui, em outros temas. Quero dar um recado pra galera, viu? Lá da Troiane Rolamentos. A Troiane Rolamentos está lançando uma mega promoção de amortecedor dianteiro COFAP, do Gol G1 até ao G4, viu? Por apenas R$ 89,00 cada, com 2 anos de garantia. Além disso, a Troiane trabalha com peças originais para seu carro, picape e caminhão. E é a única autopeças da região que parcela suas compras em até 10 vezes no cartão. Troiane Rolamentos, há 45 anos fornecendo o melhor para seu veículo. Rua Marechal Deodoro 930, em frente ao pontinho de Poços de Caldas. Fone 35 3722 1509 ou 3722 3309. Bom, intervalo rápido, a gente volta já aqui no Transanews. Transamérica, 11h38. Na minha escola só dá Transamérica. Transanews na 90,3. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Transanews, Transamérica. E olha só, hein, pessoal, a Cabana Pizzaria possui um cardápio com 45 sabores de pizzas, incluindo a original pizza de costela, viu? Lá você também encontra a famosa chapa de costela no bafo, hein? Agora, no Jardim Amarilis, teremos 2 fornos de pizza, ou seja, um para atender o salão e outro somente para entregas, hein? Cabana Pizzaria, uma mega estrutura em 2 endereços. Ligue no 3414-9200 para pedidos na João Pinheiro ou 3712-6074 para pedidos no Jardim Amarilis. Cabana Pizzaria, excelência em pizza. Bom, estamos aqui com os nossos entrevistados do dia, o Gustavo e a Patrícia da Franklin, para falar pra gente sobre a questão do ensino e tudo. E pra gente, já no fim do nosso papo aqui, a gente sabe que tudo depende também, porque falamos em método Cambridge, falamos na questão da faixa etária, mas é importante ressaltar, né, Patrícia, que a gente depende muito do próprio aluno, né, porque a gente depende do afinco do aluno, da vontade de aprender, né, não é volto naquilo, porque hoje com a internet tudo ficou fácil, né, tudo é aquilo, não, método inovador, que você em 5 minutos vai aprender a falar inglês e tal, então depende de um compromisso do aluno também, não é verdade? Sim, tem que ter dedicação, né, não tem que ser aquele aluno, tem que ter o preparo, né, que assim é o nosso método, o aluno prepara, vai verificar a aula do próximo dia e a gente vai preparar a aula. Então o aluno vem preparado, a gente está preparado para recebê-los, porque se ele também não fizer também o para casa dele, que já vem com a aula que ele teve, ele também não vai aprender. Ou seja, eu acho que é um trabalho mútuo, né? Sim. Tanto da escola quanto do aluno. E falando um pouco, você tocou num assunto, Gustavo, que é exatamente a questão que há alguns anos atrás nós tivemos uma quebra, que foi quando quase que nós tivemos uma mudança na língua universal, que iria para mandarim, né? Mas continuou no inglês, não houve a mudança. Uma galera começou a fazer mandarim e tal, desesperados. E hoje a gente mantém a questão da língua universal inglesa. Só que muita gente hoje vem com aquela história. Ah, não, mas a língua inglesa é o básico e tal. Só que o difícil do brasileiro entender é que nem o básico o brasileiro tá entendendo, né? Então, aí começa já a fazer um francês da vida, um italiano. Se nem o básico, que é a língua universal, não tá sabendo, tem que tomar cuidado para começar a colocar o carro na frente dos bois, não é verdade, cara?
Eu sou engenheiro de formação. Sim. Sou formado em engenharia de telecomunicações. Formei em 90 e poucos, então eu trabalhei um tempo com engenharia. Sim. E eu trabalhei muito em multinacionais, trabalhei só em multinacionais, né? Eu tive um diretor que uma vez eu conversando com ele falando assim: Gustavo, a gente tá precisando contratar umas pessoas na nossa área, engenheiros, e ele me explicou a importância do inglês, que tinha que ter essas pessoas. Ele me falou o seguinte: Gustavo, existe um mercado de trabalho onde é exigido curso superior, é exigido formação, mas a pessoa não necessariamente tem que ter inglês. E esse mercado de trabalho, que exige a formação, mas não necessariamente inglês, as pessoas ganham múltiplos de salários mínimos. Você pode ganhar 5 salários mínimos, 10, 20 salários mínimos, mas você nunca passa disso, de múltiplos de salários mínimos. E aí ele me explicou: existe um outro mercado de trabalho, Gustavo, que esse mercado de trabalho, a regra é você falar inglês. Então esse mercado de trabalho, não necessariamente você tem que ter cursos superiores. Você tem experiência de trabalho, você tem conhecimentos, mas você não necessariamente tem informação de um curso superior. Se você tem um inglês fluente, você não tem limite de ganho, de provento, de salário. Então, assim, o inglês, ele não é diferencial hoje. Como língua, ele não é diferencial. Diferencial é um espanhol, é um mandarim, um alemão. O inglês, ele é excludente. Ele exclui as pessoas das oportunidades. Então você vê essas empresas hoje, principalmente multinacionais, fazem as entrevistas em inglês. É inadmissível uma pessoa fazer uma entrevista já, então. Então você nem é avaliado, você é excluído. O que você tem de experiência, de formação, não é nem analisado. Você é excluído. Então o idioma inglês hoje, ele exclui as oportunidades das Ou pessoas. seja, a gente tem que pensar primeiramente conseguir entrar no lugar para depois mostrar o seu diferencial, né? Eu diria assim, eu sou brasileiro, adoro o português, mas as pessoas tinham que falar primeiro o inglês e depois o português. Até porque o português é muito mais difícil, né? Nossa Senhora! Bem mais difícil. Não, vou te falar 3 coisas do português agora que você nunca parou pra pensar na tua vida. Vamos lá. Você parou pra pensar que o português, tudo que existe no universo, ou é masculino ou é feminino? Sim, então você tem verdade. Tudo que existe na tua vida, no universo, é o chão, a árvore, o céu, gênero, a rua. Você parou pra pensar pra você dar masculino e feminino pra tudo que existe no mundo? Fora aqueles que são ao contrário ainda, né? Que termina com A e ainda é O, né? Entendeu? Por isso que vê americano, eu estar no praça, eu estar no praça. Eles não conseguem entender. No inglês não existe masculino e feminino. Então isso já é uma loucura. Tudo que existe no mundo. Já facilita o aprendizado, no caso. Masculino e feminino. O português, você tem regras gramaticais, você tem, conjugação verbal, você tem em torno de 17 conjugações verbais para cada verbo da língua. Verbo. Pretérito, imperfeito. Quantos verbos tem na língua portuguesa? Nossa, quantos verbos? Entende? Então você imagina, que cada conjugação verbal tem 6 pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Você multiplica 6 por 17, dá quase 100. Doido. Então para cada verbo você tem 100 conjugações. Isso é cruel, sabe? A gente não para pensar isso. Então o inglês, ele é uma língua que, se você pega com uma gramática boa e estuda caso sozinho, você aprende a ler e escrever perfeitamente. Aprende. É uma língua simples, muito simplificada, muito direta. Não tem o português tem muito essas regrinhas, né? Muita coisinha, o inglês não. Só que aprender a falar, que é a questão. É outra história. Que entra a fonética, que entra tudo aquilo. Bom, muito bom, gente. Estivemos aqui com o Gustavo Coelho, com a Patrícia também, ambos lá do Franklin, para falar para nós essa escola de idiomas que vem com método inovador e vem com a mente aberta na questão de naturalidade, né? Para que todo mundo possa aprender de fato, sair falando, não é mesmo, Gustavo? Isso, eu queria... A nossa escola é uma escola americana, então a gente tem a cultura americana de ser em nossa escola. Que legal. A gente leva muito a sério o que a gente faz. Então a gente tem uma certa rigidez, porque a gente costuma falar, eu falo isso aqui ao vivo, todos os alunos nossos que investem cada centavo na nossa escola, se ele no final do método não aprender a falar, eu devolvo todo o dinheiro. Perfeito. Eu, como dono da escola, tô falando isso aqui na Transamérica ao vivo. Por quê? A gente leva muito a sério o que a gente faz, e que se o aluno segue as nossas regras, ele aprende a falar o idioma. Ele vai ter resultado. Ele vai aprender. E isso aqui é uma coisa mais
satisfatória na vida de uma pessoa, que você se propõe a falar um idioma, por exemplo, e você aprender a falar aquele idioma. Isso é muito gratificante na vida da Conseguir pessoa. conversar com uma pessoa E diferencia. Eu vou te contar uma história bem rápida de uma aluna nossa, que ela trabalhava numa empresa americana lá em Pouso Alegre, que era, na verdade, era Invicta, que faz garrafas. Sim. Que foi comprado por uma empresa chamada Coleman. Uma empresa americana comprou a Invicta. Tá. Essa aluna nossa, ela entrou lá no básico iniciante nosso, porque ela falou assim, eu não tenho condições financeiras, eu sou faxineira lá, e eu preciso melhorar de vida. E eu vou investir alguma coisa na minha vida, eu vou escolher o inglês. Ela era faxineira da Invicta, e naquele primeiro ano que ela estava aprendendo inglês no básico, a Invicta foi comprada por uma empresa americana, e começaram a vir os americanos pro Brasil. Sim. E aí, uma americana chegou na área que ela trabalhava de faxina, na área que ela limpava, começou a mapear a área. Um dia ela chegou numa esteira e ela via as garrafas passar e cair num lugar e quebrar. Ficou meia hora assistindo aquilo e a americana não entendia o que estava acontecendo, porque tá quebrando as garrafas. E ninguém entendia o que ela falava. Da minha aluna, que eu não vou falar o nome dela, claro, ela pescou o que aquela mulher estava perguntando e respondeu, falou, olha, essa esteira, ela é uma esteira que vem da área de qualidade, que onde o produto não é aprovado, ele tem que cair e quebrar. Essa americana conversou com a faxineira e aí elas ficaram conversando e ela foi embora para os Estados Unidos. Quando ela voltou, ela procurava a faxineira. E a faxineira, a partir da faxineira, ela mapeou toda a área que a faxineira trabalha, a partir da faxineira. E quando ela foi embora para os Estados Unidos, que ela tinha que contratar uma supervisora para assumir a área, quem que assumiu? A faxineira. A faxineira. Olha por causa só que legal, do inglês dela. Então, assim, a gente tem cases na nossa escola, vários de crianças, adolescentes, adultos, empresários, estudantes, que faz o diferencial. Por isso que eu tô falando aqui, eu devolvo todo o dinheiro que um aluno nosso investe, se ele seguir as minhas regras, que é frequência, participação, faz o homework, coisas básicas de um estudante. Se ele não aprende a falar, eu devolvo todo o dinheiro. Perfeitamente. Já vamos deixar as redes sociais da Franklin, endereço e tudo mais, telefone. Perfeito. Pode passar para nós. A gente aqui em Poços fica aqui na rua Assis Figueiredo, 520. Nosso telefone aqui em Poços, 3714-1226. A gente abre todo dia 7 da manhã e fecha 9h30 da noite. Então a gente tem de segunda a sábado horários e níveis para atender a necessidade de crianças, adolescentes e adultos. Nós trabalhamos só com inglês, crianças a partir de 5 anos de idade e sem limite de idade. Perfeito, uma aula, viu? Espetacular mesmo. Muito obrigado, viu, Gustavo, obrigado a pela vocês. Presença. Muito obrigado, pela oportunidade Patrícia, de estar levando isso para a população aqui de Poços de Caldas. É isso aí, portas abertas. Sempre que quiser, pode vir aqui falar conosco. Fechou? Fechou. Desafio agora, a próxima entrevista, eu vou desafiar o Paulo Marcelo, que é o titular do programa, a conversar em inglês apenas na entrevista, certo? Perfeito, eu vou trazer o meu sócio, que é o americano. Aí é bom que eu vou testar o inglês dele. Vou trazer o Mike. É isso aí. Ok? Valeu, gente. Pra você que esteve nos acompanhando desde as 10 horas da manhã aqui no Transa News, muito obrigado pela audiência, a companhia de sempre, viu? A gente fica por aqui e amanhã tem muito mais Transa News. E aí, normalizado, Paulo Marcelo e Lu estarão de volta. Eu convido vocês a estarem comigo também aqui no programa Plantão da Tarde, na TV Plan. Daqui a pouquinho estarei ao vivo. Plantão da Noite estarei também. E sou o titular do Giro Esportivo, segunda a sexta, das 6h30 às 7 da noite no esporte, viu? Nós faz de tudo aqui, cruza pra área, cabeceia e defende também, valeu? Gente, um abraço, até mais. Continue conosco na programação do 90,3. Tchau! Transa News. Apoio Cultural Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.